Este é o nosso terceiro vídeo falando sobre a Santa Missa. Hoje falaremos de uma maneira mais geral e introdutória sobre as suas partes, a maneira como ela é dividida. Desde o século II, temos o testemunho de São Justino Mártir sobre as grandes linhas do desenrolar da celebração eucarística. Permaneceram as mesmas até os nossos dias, em todas as grandes famílias litúrgicas. Eis o que ele escreve cerca do ano 155 para explicar ao imperador pagão Antonino Pio o que fazem os cristãos. No dia que chamam Dia do Sol, realiza-se a reunião no mesmo lugar de todos os que habitam a cidade ou o campo. Leem-se as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas, tanto quanto o tempo o permite. Quando o leitor acabou, aquele que preside toma a palavra para incitar e exortar a imitação dessas belas coisas. Em seguida, levantamo-nos todos juntamente e fazemos orações por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, para que sejamos encontrados justos por nossa vida e ações, e fiéis aos mandamentos, e assim obtenhamos a salvação eterna. Terminadas as orações, damo-nos um ósculo uns aos outros. Depois, apresenta-se àquele que preside aos irmãos pão e uma taça de água e vinho misturados. Ele toma-os e faz subir louvor e glória ao Pai do Universo, pelo nome do Filho e do Espírito Santo, e dá graças, em grego, Eucaristiam, longamente, por termos sido julgados dignos destes dons. Quando ele termina as orações e ações de graças, todo o povo presente aclama: Amém. Depois de aquele que preside ter feito a ação de graças e de o povo ter respondido, aqueles a que entre nós chamamos diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água eucaristizados e também os levam aos ausentes. A liturgia eucarística processa-se em conformidade com a estrutura fundamental que se tem conservado através dos séculos até os nossos dias. Desdobra-se em dois grandes momentos que formam basicamente uma unidade: a reunião, a liturgia da palavra, com as leituras, a homilia e a oração universal. A liturgia eucarística, com a apresentação do pão e do vinho, a ação de graças consecratória e a comunhão. Liturgia da palavra e liturgia eucarística constituem juntas um só e mesmo ato de culto. Com efeito, a mesa posta para nós na Eucaristia é ao mesmo tempo a da palavra de Deus e a do corpo do Senhor. Não é esse também o dinamismo da refeição pascal de Jesus ressuscitado com seus discípulos? Enquanto caminhavam, ele explicava-lhes as Escrituras. Depois, pondo-se à mesa com eles, tomou o pão, proferiu a bênção, partiu-o e deu-lhe. Todos se reúnem. Os cristãos acorrem ao mesmo lugar para a Assembleia Eucarística. À sua cabeça está o próprio Cristo, que é o ator principal da Eucaristia. Ele é o sumo sacerdote da nova aliança. É ele próprio que preside invisivelmente toda a celebração eucarística. É em representação dele, na pessoa de Cristo cabeça, que o bispo ou presbítero preside a Assembleia, toma a palavra depois das leituras, recebe as oferendas e diz a oração eucarística. Todos têm a sua parte ativa na celebração, cada qual a seu modo. Os leitores, os que trazem as oferendas, os que distribuem a comunhão, e todo o povo cujo amém manifesta a participação. Os ritos iniciais são compostos pela entrada do sacerdote, pelo sinal da cruz e saudação aos fiéis, pelo ato penitencial, pelo glória e pela oração da coleta. A entrada do sacerdote acontece com o cântico inicial. Entram juntamente com o padre, o diácono caso tenha, e os ministros que ajudarão o sacerdote. A procissão de entrada acontece solenemente, pois significa o trajeto feito por Cristo até o Calvário.
Essa solenidade é porque na missa acontece o mesmo sacrifício de Jesus, porém agora sobre o altar que se encontra no presbitério. O sinal da cruz e saudação aos fiéis são os ritos introdutórios da missa, pois toda a celebração acontece no espaço da Santíssima Trindade, diz o Papa Francisco. Tem-se também o ato penitencial, que é um convite ao fiel para reconhecer-se pecador e necessitado da misericórdia de Deus, terminando com a absolvição do Padre, no entanto, sem a mesma eficácia do sacramento da penitência, pois na missa Deus perdoa os nossos pecados veniais. Não que ele não seja capaz de perdoar os mortais, mas como um pai que não dá tudo fácil para o filho, a fim de educá-lo para os verdadeiros valores, é preciso dirigirmos-nos ao sacramento da reconciliação. O Glória é um hino perfeito de louvor, porque dirige-se ao Pai e a Jesus Cristo pela unidade do Espírito Santo. E finalizando os ritos iniciais, temos a oração da coleta, convite do sacerdote à oração. E nesse momento cada fiel pode colocar interiormente suas intenções. Essa oração, feita pelo sacerdote, sempre é dirigida a Deus por Cristo na unidade do Espírito Santo. A liturgia da palavra comporta os escritos dos profetas, quer dizer, o Antigo Testamento e as memórias dos apóstolos, ou seja, as suas epístolas e os evangelhos, depois da homilia, que é uma exortação a acolher esta palavra como que ela é na realidade, palavra de Deus, e a pô-la em prática, vêm as intercessões por todos os homens, segundo a palavra do apóstolo. Recomendo antes de tudo que se façam preces, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. A apresentação das oferendas, ofertório. Traz-se então para o altar, por vezes processionalmente, o pão e o vinho que vão ser oferecidos pelo sacerdote em nome de Cristo no sacrifício eucarístico, no qual se tornarão o seu corpo e o seu sangue. É precisamente o mesmo gesto que Cristo fez na última ceia, tomando o pão e o cálice. Só a Igreja oferece essa oblação pura ao Criador, oferecendo-lhe em ação de graças o que provém de sua criação. A apresentação das oferendas no altar assume o gesto de Melquisedeque e põe os dons do Criador nas mãos de Cristo. É ele que no seu sacrifício leva à perfeição todas as tentativas humanas de oferecer sacrifícios. Desde o princípio, com o pão e o vinho para a Eucaristia, os cristãos trazem as suas ofertas para a partilha com os necessitados. Este costume, sempre atual, da coleta, inspira-se no exemplo de Cristo, que se fez pobre para nos enriquecer. Os que são ricos e querem, dão, cada um conforme o que a si mesmo se impôs. O que se recolhe é entregue àquele que preside, e ele, por seu turno, presta assistência aos órfãos, às viúvas, àqueles que a doença ou qualquer outra coisa priva de recursos, aos prisioneiros, aos imigrantes, numa palavra, a todos os que sofrem necessidade. A anáfora. Com a oração eucarística, oração de ação de graças e de consagração, chegamos ao coração e cume da celebração. No prefácio, a Igreja dá graças ao Pai, por Cristo no Espírito Santo, por todas as suas obras, pela criação, redenção e santificação. Toda a comunidade une então as suas vozes àquele louvor incessante que a Igreja Celeste, os anjos e todos os santos cantam ao Deus 3 vezes Santo. Na epíclese, pede ao Pai que envie o seu Espírito Santo ou o poder de sua bênção sobre o pão e o vinho, para que se tornem pelo seu poder o corpo e o sangue de Jesus Cristo, e para que os que participam na Eucaristia sejam um só corpo e um só Espírito. Algumas tradições litúrgicas colocam a epíclese depois da anamnese. Na narração da instituição, a força das palavras, da ação de Cristo e o poder do Espírito Santo tomam sacramentalmente presentes sob as espécies do pão e do vinho, o corpo e o sangue do mesmo Cristo e o seu sacrifício oferecido na cruz de uma vez por todas. Na anamnese,
que se segue, a Igreja faz memória da paixão, ressurreição e regresso glorioso de Cristo Jesus e apresenta ao Pai a oferta de seu Filho, que nos reconcilia com Ele. Nas intercessões, a Igreja manifesta que a Eucaristia é celebrada em comunhão com toda a Igreja do céu e da terra, dos vivos e dos defuntos, e na comunhão com os pastores da Igreja, Papa, o Bispo da Diocese, o seu presbítero e os diáconos e todos os bispos do mundo inteiro com as suas igrejas. A doxologia final é usada apenas pelo sacerdote para glorificar a Deus. Na comunhão, precedida da oração do Senhor e da fração do pão, os fiéis recebem o pão do céu e o cálice da salvação, o corpo e o sangue de Cristo que se entregou para a vida do mundo. Porque este pão e este vinho foram, segundo a expressão antiga, eucaristizados, chamamos a este alimento Eucaristia. E ninguém pode tomar parte nele, se não acreditar na verdade do que entre nós se ensina, se não receber o banho para a remissão dos pecados e o novo nascimento, e se não viver segundo os preceitos de Cristo. Por fim, acontecem os ritos finais, com a saudação do sacerdote que diz: "O Senhor esteja convosco", e a Assembleia responde: "Ele está no meio de nós". E logo em seguida se dá a bênção e o envio feito pelo diácono, caso tenha, ou pelo presidente da celebração.